Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula da disciplina de gramática sobre a minha responsabilidade, né, a orientação dessa disciplina na turma do sexto ano, tá bem? Primeiro eu gostaria de reforçar a falta que faz do nosso contato físico, do nosso contato imediato, mas por hora é esse o meio que a gente tem para estar se comunicando, tá bom? Então hoje a gente vai estar trabalhando num livro didático, certo? O livro de vocês, o livro didático. Vocês vão estar observando a partir da página 28 até a página 38, o capítulo 2, que esse capítulo vai falar sobre a nossa língua. E é interessante que esse capítulo ele faz uma interdisciplinaridade com a disciplina de História, porque vai trazer muitos aspectos históricos para a aula de hoje, tá bom? Então, primeira coisa que vocês devem fazer é a leitura. A leitura é fundamental que a gente possa ler. Eu tive acompanhando alguns vídeos de vocês nas outras aulas, dos outros colegas professores, e percebo a dificuldade que alguns estão tendo para ler. Não é decodificar o que está no papel, não, gente. É ler. Ler e entender. Uma coisa é a gente ler e a outra é ler e compreender o que está lendo. Se o papai e a mamãe estiver em casa agora com você, é interessante que você leia em voz alta e depois você possa até perguntar para ele se ele entendeu o que você está lendo e se você mesmo entendeu o que você está lendo. É muito interessante que a gente exercite e pratique esse exercício. Se a gente está entendendo o que está lendo. É interessante. A mesma coisa é a escrita. Se você entende o que você está escrevendo, porque tem muitos coleguinhas do sexto ano que não estão escrevendo direito, certo? E eu tenho certeza que no final das contas nem eles sabem ou decodificam aquilo que estão escrevendo. Mas vamos voltar para o tema da aula de hoje, que é a nossa língua, certo? A nossa língua é a língua portuguesa, é o português. Mas a gente vai perceber nas páginas 28 e 29 que o nosso português, ele não é o português de Portugal, por exemplo, um português europeu. O nosso português é um português brasileiro, né, que é um português de mistura, de miscigenação. Porque no processo de formação, de colonização do nosso país, muitos habitantes aqui passaram. E quando eu falo muitos habitantes, muitas raças por aqui passaram. Primeiro os portugueses aqui chegaram. Quando chegaram aqui, que na história por muito tempo ficou a história de descobrir o Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, os índios já estavam. E foram chamados de índios porque os portugueses acreditavam que eles tinham chegado nas Índias, certo? Então, esses nativos que aqui estavam já tinham uma língua materna, já tinham no seu vocabulário incorporado o tupi, que é uma língua materna dos indígenas, certo? E o que é que acontece? Os portugueses que aqui chegaram vieram com uma língua também incorporada, que foi o português europeu, o português de Portugal. E nessa mistura toda, nessa confusão toda de línguas, também chegaram quem? Os negros, que foram muito tempo escravizados pelos brancos. E também trouxeram uma língua, né, uma língua africana em seu vocabulário. Quando chegou aqui, que começou-se as relações entre branco, preto, né, entre o branco, o negro e o índio, ocasionou essa mistura de dialetos, essa mistura de linguagem, essa mistura da fala. Então, até a maneira da gente falar é diferente, porque a nossa população é uma população grande, misturada, em que todas as línguas se encontram por aqui, quer queira, quer não, tá? E é isso que a gente percebe nas primeiras páginas do livro didático, que vai fazer esse resgate histórico da nossa língua enquanto português, tá? Quando a gente vai observando o assunto, a gente vai entendendo que no nosso vocabulário, a nossa maneira de falar é tão peculiar que a gente não consegue ler aquilo que escreve. Por exemplo, quando eu escrevo a palavra peixe, P-E-I-X, cada letra tem um som, e a gente viu isso nas aulas passadas. Esse som é chamado de fonema.
Cada letrinha tem um som. Alguns casos tem letras que não tem som. No nosso alfabeto, por exemplo, o H é uma letra muda. Ela não tem som. Ela só tem som se ela estiver com outra letra. A exemplo disso é a palavra homem, certo? Hospital, Hugo. Enfim, a gente já viu isso em sala de aula. E a gente percebe nas páginas seguintes que quando a gente vai falar, a gente engole, né, no linguajar popular, a gente come algumas letras na fala, né? A gente quando vai falar, nós aqui, paraibanos, nordestinos, né, perpiritubenses, quando a gente vai falar peixe, a gente não diz peixe, algumas pessoas, né, na verdade, a gente costuma comer o i dessa palavra, peixe, beijo, a palavra é beijo, certo? Mas a gente costuma comer essas letras. Baixo, fulano, né? Joãozinho vai lá embaixo pegar o livro, né? Vai lá embaixo pegar o livro. Não, a gente vai lá embaixo pegar o livro. Então a gente costuma comer essas letras. Então nosso português é um português peculiar, é um português de fato brasileiro, tá certo? Assim como tem algumas palavras que a gente não costuma puxar o R, aquele R final de cantar, né? De cantar. A gente não costuma puxar. Então a gente às vezes canta, fulano, né? Vou cantar, professor. A gente não puxa o cantar, eu vou cantar. Professor, a gente não puxa. Por quê? Porque o nosso português é um português peculiar, é um português de muitos dialetos. E o que é dialeto, professor? As maneiras de falar, as maneiras que os falantes têm de se pronunciar. Tá certo assim? E subsequente a gente vai ver que a comunicação ela surge lá na antiguidade, no período da colonização. Antes os textos eram feitos nas cavernas, a gente já viu isso na sala de aula, né? Até as pinturas rupestres, se a gente for observar hoje, as pinturas rupestres elas se assemelham muito a tipo as histórias em quadrinhos, sabe? Nos dias de hoje. Ela tem um fundamento, ela tem um objetivo. As pinturas rupestres têm um objetivo, que era o quê? A comunicação, tá certo? E dentro dessa comunicação, se a gente não tiver um cuidado, a gente vai perceber isso na página 36 também, se a gente não respeitar a maneira que o outro fala, a gente vai estar provocando e praticando o preconceito linguístico, certo? Porque, por exemplo, o jeito que um pedreiro fala, o jeito que um servente, um feirante, um agricultor fala, é peculiar, porque o vocabulário deles são palavras que já estão incorporadas no vocabulário deles, certo? Então, por exemplo, tem linguagens que só eles entendem, tem palavras que só eles entendem, tem coisas que eles se comunicam entre si e a gente não consegue compreender. A mesma coisa é um médico, uma linguagem científica, cirúrgica, a gente não consegue compreender. É igual aqui agora, no livro tem uma linguagem, mas eu estou usando uma linguagem com o objetivo de tentar aproximar o que está no livro com o entendimento de vocês para tornar essa linguagem didática. É a linguagem do professor, certo? Então, a gente tem que ter o cuidado para não desprezar a linguagem do outro. Porque eu já disse em sala de aula que falar nós vai não é errado para um agricultor, para um feirante, certo? Para essas pessoas que não tiveram certo estudo, tá? Não estiveram na escola e observaram a linguagem culta. Errado seria para nós, certo? Professores e alunos que estamos na aquisição do conhecimento e da norma culta, falar nós vai. Nós vamos, concordando o pronome com o verbo. Então a gente tem que ter um cuidado para não provocar um preconceito linguístico, certo? Na nossa fala. E isso também está aqui no nosso conteúdo. Tá? Aqui eu estou folheando e a gente tem que ter o cuidado para não escrever do jeito que a gente fala. Porque a gente fala muito. Na nossa fala nós provocamos muita variação, certo? E tem variações na nossa fala que na escrita não é permitido, porque existe uma coisinha chamada norma padrão e culta e regra. A gente precisa colocar as regras em prática, tá certo? Então, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é um conteúdo muito bacana, muito fácil a compreensão, certo? E a gente tem que ter o cuidado para compreender.
Eu vou parando o vídeo por aqui, tem atividades para ser feita, certo? As atividades começam na página 39 e essas atividades da página 39, elas se seguem, certo? Elas dão sequência da página 39 à página 49, certo? Até a página 49 a gente vai ver. Na página 49 a gente vai ver um exercício muito fácil, certo? Que é a questão da escrita, que a gente viu até agora, consoante, vogal, o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal, o que é um encontro vocálico, a gente já viu assim por cima, não foi o nosso assunto antes desse, né? Foram os assuntos que foram para avaliação, né? Morfema, alguns assuntos que estiveram presentes na avaliação. E nós vamos ver que na página 49 vai falar sobre dígrafo. E eu já disse que era dígrafo e vocês vão revisar, tá? Então eu vou parando por aqui. No outro vídeo eu vou explicar como a gente completa o exercício, beleza?